Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul, membro da Convenção SEMEADAP e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Esta lição bíblica estou ministrando aqui da cidade de Porto de Mós, no estado do Pará. Assunto da lição de número 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Lemos em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É preciso compreender que a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Então, aqui logo nós vamos aprender que nós somos apegados à palavra de Deus e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Não podemos fugir a esta possibilidade de confiar no Senhor. Portanto, vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. É preciso, quando for estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, é preciso termos um dicionário do nosso idioma que vamos estudar e também lápis e papel e alguns comentários e concordâncias que vão ajudar a esclarecer o texto, a mensagem. Ponto de número 1. A autoridade da Bíblia. A Bíblia tem a sua autoridade para nós e nos direciona todos os dias. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante, a saber, sola scriptura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Já os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade
espiritual. Todavia, nós temos a Bíblia Sagrada como autoridade de fé para a nossa vida. Podemos ver que nos fundamentos pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensino a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, que diz: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensiosamente canônica. Jamais. Estamos firmados, sim, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não somos deístas, por exemplo, porque essa é a doutrina que afirma a existência de que Deus, mas que Ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, porque a palavra nos diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a Igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Portanto, somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia Sagrada para a nossa fé e prática. Ponto de número 2. O zelo pela doutrina. Este zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a Igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da Igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. O ensino, por exemplo, ou instrução, traz em sua explicação que esta palavra vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo
o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos da Palavra de Deus. O conteúdo de fé deixa bem claro que a palavra doutrina se explica também a um corpo que podemos aplicar como um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Aqui trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria Palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo as fábulas ou os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da Igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Podemos perceber ainda que a nossa confissão de fé e a Bíblia estão em conjunto. Essa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa exatamente o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com a Palavra de Deus. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da Igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia Sagrada. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da Igreja. Portanto, a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com a Palavra de Deus. Ponto de número 3. Cuidado quanto aos modismos. Precisamos compreender que o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o mesmo e o melhor para Deus. O modismo já traz em seu esclarecimento essa palavra que traz uma ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis para todos nós. Quem são? Ninguém pode entender. Quem não se lembra do dente de ouro?
do dom que muitas vezes são exercidos fora dos padrões da Bíblia Sagrada, de unção caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão os seus promotores e expoentes? Não existem, não estão mais permanecendo com esse sistema. Onde estão esses homens? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Precisamos usar a palavra para defender a nossa fé em o nome de Jesus Cristo. Precisamos procurar apresentar a Deus aprovados. Esta qualificação vem do Espírito de Deus, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Significa estar disponível, destemido e aprovado por Deus e conhecendo bem a sua vontade e ser uma pessoa aprovado pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Sempre houveram essas pessoas que contrariam a palavra, os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Como ainda podemos ver que precisamos observar obreiros que não têm de que se envergonhar. É assim que devemos nos manter, como um homem, como uma pessoa que não tem do que se envergonhar, mas que anda de cabeça erguida para a glória de Deus. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus e, de maneira geral, aos apóstolos e demais ofícios ou oficiais da Igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da Igreja. Precisamos nos apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar é bem claro e literalmente significa cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto e para mostrar algum desafeto entre os irmãos
por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo, é lugar de pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra, orientar, direcionar dentro da visão cristã. Portanto, devemos combater ao modismo, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Portanto, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, somente a palavra de Deus. Que você e toda a sua família sejamos ricamente abençoados em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.